Elas se falam, né? E assim surgiu esse convite. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu não posso me acovardar dele. Jamais se acovardar do que o Senhor Deus entregou para você. Isso é fato, né? Queria meditar com os irmãos no livro do Atos dos Apóstolos. Aonde louvado seja Deus, eu consigo pensar um pouco nessa mensagem e entender, louvado seja Deus, que no meio da nossa luta, no meio da dor, no meio das nossas dificuldades, aleluia, o Senhor ele se faz presente sempre. Louvado seja Deus. Atos, capítulo de número, aleluia, 16, verso de número 25. Como estamos numa campanha, né, pastor? De oração, não é isso? Não tem como ter vitórias se não tiver oração. Não tem como, aleluia, o Senhor mover o sobrenatural sem a oração. Sem a oração, não tem como o cristão alcançar a vitória. Verso de número 25, que diz assim, amém? Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis se matar, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou em grande voz e disse: não faça de nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo-nos, soltou dentre, e todos trêmulos se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhor, que é necessário que façamos para que me salve? E ele disse: crê somente no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Pai querido, mais uma vez eu oro ao Senhor, não me desfazendo da oração a qual teu servo, Senhor Deus, já fez apresentando a minha vida. Peço ao Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor Deus, Pai querido, que o Senhor possa falar em nossos corações, que o Senhor possa abrir o nosso entendimento para que possamos entender melhor a tua santa palavra, e que nós possamos, meu Deus, não somente entender, mas que possamos também, Senhor Deus, praticá-la, Senhor. Pai querido, eu clamo ao Senhor na noite deste dia. De antemão eu já te peço, meu muito obrigado. Fique à vontade, Senhor Deus, a casa é tua. Fique à vontade, Senhor Jesus, a casa é tua. Fique à vontade, amigo Espírito Santo, a casa é tua. Amém e graças a Deus. Queridos e amados irmãos, eu consigo fazer um pequeno resumo do que foi dito nesse momento. De fato é uma mensagem, louvado seja Deus,
que se for mesmo pregar ela, leva bastante tempo. Porque é uma coisa linda que aconteceu nessa história, neste primeiro momento. Veio falar de dois homens, aleluia, louvado seja o nome de Jesus, a qual o Senhor Deus, ele tinha um projeto diferenciado na vida deles dois, a qual o Senhor Deus havia separado aqueles dois homens. Eu falo de Paulo e falo de Silas, como já foi lido. Homens carregados pelo Espírito, homens cheios da graça, homens que por onde andavam, louvado seja Deus, a presença do Senhor era notável, era bem notória. Homens que eu quero acreditar, conjecturar, imaginar. Eu, irmão Alex, eu tenho muito disso. Eu tento fechar os meus olhos muitas das vezes em oração e tento entrar dentro da Bíblia. Imaginar como aqueles homens andavam. Imaginar como aqueles homens, eles apregoavam a palavra de Deus. Como de fato já foi falado aqui hoje, louvado seja Deus, e o Senhor, ele está levantando homens e mulheres de Deus corajosos, que tenham realmente coragem de pregar a verdade. Sabemos muito bem, aleluia, nos dias de hoje, poucas igrejas, elas pregam realmente o Evangelho de Cristo. Aleluia! Eu consigo ver, louvado seja o nome de Jesus. A igreja, quando ela é pequena, ontem mesmo foi domingo, hoje é terça, não é isso? Às vezes eu dou uma esquecida. Domingo eu estive pregando lá na cidade da Esperança, não é o nome da lei, minha querida, eu esqueci. Felipe Camarão, os Barreiros. Uma igreja bem pequena mesmo. E eu vendo a felicidade daquele povo. Aleluia. Naquela igrejinha pequenininha. Essas igrejas pequenininhas que eu mais gosto. Oh, glória a Deus. Porque é essas, aleluia, que eu consigo sentir a presença de Deus. Aleluia. Essas igrejas pequenininhas geralmente são as igrejas que costumam realmente ter adoradores verdadeiros. Que se preocupam em adorar, que se preocupam em fazer a vontade de Deus. Não que as igrejas maiores não sejam dessa forma, assim, mas infelizmente são poucas delas. Porque a verdade, aleluia, ela não pode mais ser pregada em determinados lugares. Porque se for pregado, aleluia, o evangelho verdadeiro, está aí os senhores pastores que sabem disso. A igreja começa a esvaziar. Por quê? Porque a igreja nos dias de hoje, infelizmente, elas não querem mais palavras de exortação. Não querem. Aleluia. Quando você começa a pregar a palavra, aleluia, que ela vem a avassagear o ego, a igreja enche, fica cheia. É Deus. Aleluia. Quando fala, olha, vai ter um culto em determinada igreja, o irmão lá revela até o CPF, a igreja enche. A rua fica cheia, aleluia, de carro, não tem nem lugar para passar. Quando fala que vai ter um irmão lá, louvado seja Deus, que ele gosta de pregar a verdade, doa quem doer, mas só os que gostam de Bíblia, de verdade, quem tem um compromisso com Cristo. Glória! Mesmo assim é um culto de doutrina, vem poucos. Se for um culto de movimento, a igreja enche. Essa é a verdade. Então por isso eu falo isso, ou seja, eu quero entrar na história querendo acreditar e ver com meus olhos na fé. Como Paulo pregava a palavra de Deus. Paulo, ele dava uma pancada em cima da palavra, na verdade, e Silas não colocava no colo aquele que apanhou. Oh, glória! Conjectura e imagina Silas, é verdade. Deus é grande, prega a verdade. Doa quem doer, mas fale a verdade, pai. E assim diz, louvado seja Deus, que na sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas
situado próximo de Macedônia. Vamos se colocar a Macedônia como capital e Filipos como um bairro, para facilitar o entendimento. E Paulo e Silas chegando naquele lugar, eles já tinham, louvado seja Deus, uma missão a cumprir ali. Eles já tinham, louvado seja Deus, uma determinação de Deus para cumprir naquele lugar. Mas o interessante de tudo isso, louvado seja Deus, é que eles sabiam que tinha algo a cumprir naquele lugar, determinado por Deus, mas eles só não sabiam o que era. Aleluia. Todos nós vivemos isso também. Nós sentimos, nós temos uma certeza, nós temos uma convicção de que algo vai acontecer, não é assim? Só não sabemos o que, mas sabemos que irá acontecer. Aleluia. E eu consigo acreditar e me alegrar, aleluia. E agradecer ao Senhor, meu Deus, por isso. Por quê? Como o Senhor, Ele nos dá essa liberdade de entendermos, de acreditar que algo vai acontecer. Se Ele liberasse sobre as nossas vidas, de fato, o que iria acontecer, talvez nós recuaríamos e não encarávamos de frente a situação a qual viria a acontecer. Aleluia, Deus. Por quê? Se eu conseguir entrar aqui, louvado seja Deus, e tentar explicar um pouco para a igreja o porquê que eu falo isso. Adiante nessa história, quando Paulo e Silas entram nessa cidade, eles entraram sabendo que algo ia acontecer. Paulo era direcionado por Deus, Silas o acompanhava. Silas, olha, eu consigo conjecturar. Nós temos uma missão a cumprir, aleluia, lá. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora é coisa linda. Oh, glória a Deus. Vamos fazer, sinal que o Senhor está colocando em meu coração. Mas te prepara, que a pancada vai vir. Tu está pronto, Silas? Vai comigo? Glória a Deus. Você está pronto, Silas, para receber o que está por vir? Fala, Deus. E Silas também cheio do Espírito de Deus. Glória a Deus. Olha, eu conjecturando ele pegando no ombro de Paulo e dizendo assim: Paulo, eu estou contigo, porque quem está conosco é maior do que tudo que está por vir. Aleluia. Aleluia, Deus. Então vamos embora, Silas. Oh, glória. Vamos entrar aí para dentro, vamos ver o que vai acontecer. Mas lindo, Deus. E assim seguem os dois, determinado, confiante, porque eles sabiam quem é que estava no controle, no comando de tudo. Assim como Paulo e Silas sabia quem estava no controle, no comando de tudo. É uma certeza, louvado seja Deus, que eu e você também tem que ter. Em meio a situações em que nós possamos viver, já vivemos ou que ainda está por vir, não temas, porque o Senhor Deus, Ele é contigo por onde quer que você vá. Aleluia. Glória a Deus. Essa é uma certeza, essa é uma garantia. E assim ele entra, louvado seja Deus, pronto para receber o que estava por vir. Talvez o Senhor Deus, Ele está te colocando em um lugar, mexendo daqui, tira dali, bota para cá, vem para cá e vai para lá. Ele já sabe o que está por vir, mas o céu me diz ao meu coração, Ele pergunta: esteja você pronto para as pancadas que virão. Aleluia, Deus. Aleluia. A direção é essa, meu irmão. Às vezes o pregador, ele vem para o culto, ele vem com uma mensagem em mente, aleluia, mas a direção é do Espírito. Glória a Deus.
quer, aleluia. Glória a Deus. E aqueles dois homens, eles sempre Aleluia. Glória. determinados. E a primeira coisa que acontece para edificar a fé daqueles dois homens é o encontro com o líder. Aquela mulher, louvado seja o nome de Jesus, a qual eles batem de frente com ela. A primeira edificação que aqueles dois homens têm para que eles venham ter a certeza que realmente Deus estava no controle e no comando da situação. Aleluia. A minha Bíblia vai dizer, aleluia, que aquela mulher a qual eles tiveram o seu primeiro encontro, ela já tinha intimidade com Deus. Ela já tinha um conhecimento com Deus. Mas a minha Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que ela e os seus foram batizados. Foi concretizado algo a qual ela esperava. Entenda que o Senhor, ele trouxe Paulo e Silas de uma outra cidade, distante, para fazer acontecer, aleluia, ali naquele lugar onde eles passavam. Foi o primeiro encontro que eles tiveram e a grande certeza que quem mandava eles naquela jornada, aleluia, já sabia o que podia vir, o que estava por vir, aleluia, e o que já ia acontecer. Foi edificar a fé daqueles dois homens. Aleluia. A minha Bíblia diz que depois que eles foram, aleluia, falaram, pregaram, aleluia, para aquela mulher e sua família, edificaram a fé delas, ou seja, e ainda foram batizadas, eles ainda estiveram na casa delas, repousaram ali por algum tempo. Aleluia. E a minha Bíblia vai dizer um pouco mais, e eu consigo entender e conjecturar dessa forma. Paulo descansando de sua viagem, porque ele era ser humano como nós, carne, ele também cansava, ele também sentia fome, ele também sentia sede, isso era normal, era bem natural para todos nós. E ali ele já estava descansado, porém ele não estava acomodado. Ele olha para Silas e olha Silas, já descansamos um pouco, aleluia, o nosso corpo físico, mas nós precisamos, aleluia, alimentar ainda mais o nosso espiritual. Vamos ali comigo, Silas. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ali comigo, Silas, buscar mais um pouco da presença de Deus. Vamos tirar um minuto. Vamos tirar algum tempo em oração. A minha Bíblia diz que eles seguiam para um lugar, aleluia, para buscar ao Senhor em oração. Entenda que sem a oração, meu irmão, não tem vitória. Sem a oração não tem como você alcançar, aleluia, os seus objetivos espirituais. E ali eles estavam seguindo em oração. E a minha Bíblia vai contar, louvado seja o nome de Jesus, que nesse trajeto a qual eles iam, louvado seja Deus, buscar a presença do Eterno, eles encontraram uma mulher. Mulher essa que ela tinha um espírito de adivinhação. Uma mulher que trazia lucros para os seus senhores. Uma mulher que era importante para os seus senhores. Por quê? Porque ela trazia lucros. Ela dava rendimento a eles. Então eles precisavam daquela mulher. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E eu consigo, louvado seja Deus, ver Paulo direcionando em oração e voltando. Mas só o que aconteceu, que a minha Bíblia relata isso, que no momento em que
que Paulo, louvado seja Deus, ele tinha retornado em oração e vendo aquela mulher, aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus é grande, aleluia. Bendito seja o nome de Jesus. Louvado seja o nome santo de Jesus. Aleluia, Deus. Deus é grande. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. E Paulo, aleluia, ele diz a palavra que ele cirou o coração. Por quê? Aquela mulher trazia lucros dos seus senhores. Ela era importante para eles. Aleluia. Mais importante ainda para o Senhor. E ela fez questão em dizer em alto e bom som: esses aí que estão passando são verdadeiros homens de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória. Entenda uma coisa: quando você se dedica na obra, quando você busca, você ora, você se consagra, aleluia, você começa a incomodar o inferno, meu irmão. É verdade, meu Deus. Aleluia. E ele se apresenta por onde quer que você passe. Mas sabe por quê? Aleluia. Paulo tirou tudo aquilo. Porque o inimigo, usando aquela mulher, falando em alto e bom som, queria envergonhá-lo. Para ver se o ego de Paulo ia inflar. Mas só que pelo contrário, Paulo, cheio do Espírito, ele voltou e ele repreendeu aquele espírito de adivinhação. Aleluia, Deus. Infelizmente nós conseguimos ver isso nos dias de hoje, meu irmão. O que muitos querem, louvado seja Deus, é aquele velho tapinha nas costas mesmo e falar: olha, meu irmão, como você prega muito. Como Deus te usa, meu irmão. E muitas das vezes não tem nada de Deus naquilo. Verdade. Muitas das vezes é só corpo presente, o espírito está longe. Aleluia. É carne pura, fala sem medo de errar. Presenciei isso várias vezes. Aleluia, Senhor. O varão está em cima do altar e ele vem falar no meu ouvido, me dá uma profetada, e eu repreendei. Aleluia, Deus. Aconteceu muito, é emoção, mano. Então pregue com a razão, com a verdade, que a verdade é a palavra. Glória a Deus. Aleluia. Então Paulo, aleluia, eu vou antecipar porque as horas passam muito rápido. Quando a palavra começa a ficar gostosa, a hora voa. Aleluia. E Paulo cirou. A minha Bíblia diz que ele repreendeu imediatamente aquele espírito, o abandonou, a deixou. Ela foi liberta. Glória a Deus. Segundo ponto positivo, aleluia, de motivação para Paulo prosseguir. Primeiro, houve conversão, batismo. Segundo, louvado seja Deus, ele repreendeu aquele demônio no nome de Jesus e o demônio bateu em retirada. Glória. O Senhor ali, louvado seja Deus, mostrando para ele: apenas confie, quando eu mandar, tu vai. Apenas confie que eu estou no controle da situação. Aleluia. Glória a Deus. Eita Jesus, ó glória. Aleluia. Aleluia, Deus. Não coloque jamais dúvida e nem mesmo deixe a dúvida entrar no seu coração, igreja. Verdade. Será que posso ou será que vai dar certo? Não, não, não. Em nome de Jesus, Deu certo. se isso acontece a partir de já, eu repreendo toda a incredulidade e dúvida em nome de Jesus. Glória a Deus. Após o Deus a qual nós servimos, Ele é fiel para cumprir. Mas temos também que sermos fiel para seguir. Aleluia. Glória a Deus. Não tem promessa de Deus dentro da Bíblia Sagrada que ela não se cumpriu.
Demorou, muitas delas. Mas foi na persistência que teve, aleluia, a vitória. Glória a Deus. Se nós voltarmos um pouquinho, aleluia, sairmos um pouco dessa história, e se nós formos lá no livro de Joel, capítulo de número 2, aleluia, capítulo de número 1, o povo de Judá estava passando por uma crise tremenda. E no capítulo 2, adiantando, aleluia, o Senhor no capítulo 1, ele chegou como justiça, no capítulo 2 como providência. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Então entenda, não tem deserto que o Senhor não possa tirar você de lá. Aleluia. E aqueles dois homens, louvado seja Deus, como eles já tinham, louvado seja o nome de Jesus, repreendido aquela história, aquele demônio daquela mulher, logo teve uma conturbação dos seus senhores. Aleluia. Ficaram todos eles inquietos, ficaram se questionando e se perguntando: quem é esses dois homens? Eu quero conhecer todos eles. Traga os dois até aqui, aonde eles estão. Mas por que eles fizeram isso? Acabaram com o rendimento a qual nós tínhamos. Que autoridade que esses dois homens têm? De onde vem essa autoridade? Quero conhecê-los. A minha Bíblia diz, louvado seja o nome de Jesus, que foram atrás, encontraram e trouxeram eles dois. Eu consigo conjecturar e imaginar, olha, apresentando todos os dois, Paulo e Silas, diante de uma assembleia, de um conjunto de pessoas, e apresentando todos os dois. Olha, está aqui os dois. Esses dois homens aí que depois que eles entraram aqui nessa cidade, as coisas começaram a mudar. O que acontecia aqui não está acontecendo mais. O nosso rendimento, esse homem somente falou no nome de Jesus e rapidamente o demônio foi-se embora. Como que isso acontece eu não faço ideia, mas foi eles dois. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Passaram primeiro lá na casa da vendedora de púrpura. A mulher também se converteu, ela e a família toda, só foi eles chegarem. Por que isso aconteceu? Eu não sei, mas foi eles dois. Glória a Deus. Aleluia. Oh, Deus maravilhoso. De que maneira tu está buscando, de que maneira você está adorando, de que maneira você está se consagrando. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. De que maneira você está dando permissão para que Deus possa te usar no seu trabalho, na sua casa, no meio da rua. Aleluia. É através da oração, é através da ação que vem a multiplicação. Aleluia. Eram dois homens que pagavam preço, eram dois homens que desciam, eram dois homens que buscavam, eram dois homens que oravam, eram dois homens que não mediam esforços. Aleluia. O que eles queriam era viver no sobrenatural e eles viveram. Aleluia. Mas entenda que o processo é doloroso. O processo deixa cicatrizes. Aleluia. E não é todo mundo que quer carregar cicatriz, meu pastor, infelizmente. Mas os verdadeiros adoradores, esses sim serão honrados. Aleluia. Glória a Deus. E esses dois homens ali foram apresentados em uma assembleia. Olha, foi eles, está aí. Os homens estão aí. Aleluia. E o que façamos agora? O que iremos fazer com eles dois? Aleluia. Consigo entender, aleluia, os senhores, os doutores, Aleluia. apresentando eles dois em multidão e dizer: olha, o que tem que ser feito agora, vamos fazer com o que a gente tem costume de fazer. Vamos prendê-los. Vamos jogar os dois no caça. Vamos ver até onde eles vão aguentar esse sofrimento. Já chegaram fazendo, agora nós iremos fazer com eles. Entenda?
Diversas situações, meu irmão. Eu já passei, eu acredito que a igreja, muitos passaram também por situações que já fez com que nós pensamos em voltar para trás. Não vou prosseguir não, eu vou para trás. Mas só que algo nos impulsiona e faz a gente prosseguir. É verdade. Eu vou seguir. Eu vou seguir. E aqueles dois homens, olha, Silas, agora estreitou. O povo quer prender a gente, Silas. O povo quer jogar a gente no cárcere, Silas. Lembra do Silas que eu falei com você lá no começo, antes da gente entrar aqui dentro? Se tu estava pronto mesmo. E Silas olha para Paulo, olha para o Jack Durano, olha Paulo. Continuo pegando no teu ombro, dizendo, eu estou contigo e Deus também. Vamos ver o que dá para acontecer, Paulo. Não tenha medo não, vamos embora. Glória a Deus. Pega esses dois homens aí e vai jogar eles dentro do cárcere. A minha Bíblia diz, já antecipando, aleluia, que pegaram os dois, colocaram no cárcere, foram presos. Não por satisfeitos em só estar presos. A Bíblia diz que eles ainda foram amarrados aos pés, com medo deles fugirem. Porque se Paulo e Silas fugirem, o medo que eles tinham era deles a propagar, aleluia, a palavra de Deus. O Senhor fala no meu coração e me faz lembrar, eu perguntei, Senhor, mas como assim prender os pés deles se eles estavam presos? Se teus pés estiverem parados, não tem como você prosseguir. Se teus pés estiverem parados, não tem como você propagar a minha palavra. Se os teus pés estiverem parados, aleluia, não tem como você carregar o link. Aleluia, eu falei, eita Senhor, é verdade. Aleluia a Deus. É como foi falado, eu posso repetir para entender um pouco mais. A palavra de Deus, ela tem que ser propagada. Que não possamos se acomodar em pregarmos o Evangelho de Deus, de Cristo, somente em quatro paredes. Aleluia. O Senhor Deus, Ele te deu liberdade. Ele já te libertou do cárcere faz tempo. Aleluia. A liberdade de você apregoar o Evangelho, aleluia, a tempo e fora de tempo. Não somente aqui dentro, não se prenda nisso. É como eu falei no começo, louvado seja Deus. É como você está se dedicando, aleluia, ao Evangelho de Cristo. No seu trabalho, na sua casa, na rua, por onde quer que você passe. Entenda que Paulo e Silas, eles passavam e eles incomodavam o inferno, aleluia. Glória a Deus. E assim eles foram presos. Fiquem os dois. Glória a Deus. Mas só que no meio dessa situação toda, antes deles pagarem esse preço de estar presos, eles passaram por algo ainda pior. A minha Bíblia diz que eles foram presos, mas se eles fossem somente presos, era muito fácil, meu irmão, de resistir à prisão. Mas o Senhor, Ele já sabia o que aqueles homens iam passar. Mas o Senhor Deus também, Ele já sabia o que aqueles homens podiam suportar. É verdade. A batalha que o Senhor Deus te colocar, não tenha medo. Ele já sabe até onde você vai aguentar. Aleluia. Apenas vá, seja obediente. Ele sabe até onde tu pode suportar. A Bíblia diz que aqueles homens, eles foram açoitados antes de ser jogados no cárcere. Entenda aí o tamanho da fé desses dois homens, cheio da graça, carregado pelo Espírito de Deus. Eles foram açoitados, eles estavam totalmente machucados. A
A Bíblia diz sobre o açoite. Quem estuda a Bíblia vai entender. Está aí meus pastores. Aleluia. Que havia um instrumento, quando a gente fala em açoite, nós vamos entender que eles foram, claro, usaram um chicote, não é assim? Mas a Bíblia diz, aleluia, que além do açoite, dos machucados a qual eles tinham pelo corpo, que eram vários, eu vou falar para vocês como que era o sistema. Era doloroso. Eles usavam, louvado seja Deus, um instrumento chamado azorrague, com 12 pontas, aleluia, de couro. Um instrumento mais ou menos com 1 metro de tamanho, um palmo de 1 metro mais ou menos de comprimento. Na ponta deles tinham 12 tiras de couro. E na ponta das couro tinha osso. E esse osso era como anzóis. Aonde batia, arrancava um pedaço da pele. Se ele pegasse só na pele, amém. Mas quando ele transpassava a pele, entrava na carne, puxava, vinha carne com tudo. Desse jeito. Aleluia. Aleluia. Esse era o instrumento que os romanos costumavam usar. Segundo estudos, quando a gente vai um pouco mais adiante e aprofunda, a gente entende que quando eles foram açoitados por esse instrumento chamado azorrague, com 12 pontas que machucava muito, era batido o martelo como se eles tivessem, ou seja, determinado: quantos açoites eu tenho que dar nele? 40? Não. Por quê? A contagem romana, eles não faziam contagem de números pares, somente ímpar. Então era 40 menos 1, 39 chicotadas. Se você colocar, aleluia, essa quantidade que eles levaram de chicotada, com 12 pontas, aproximadamente, louvado seja Deus, e sendo mais exato de quantidade de machucados que aqueles dois homens tinham pelo corpo, era 468 cortes espalhados por todo o corpo, seja ela perna, costa, braço, barriga, nos peitos, em tudo quanto for lugar, menos no rosto. Se for mais adiante despertar uma curiosidade, você fuçar mais adiante, vocês vão ver que coisa grande aconteceu naquele lugar. Mas entenda que no meio dessa situação todinha, aqueles homens tinham todo o motivo do mundo de falar: olha, eu não quero mais nem saber desse Deus, olha até onde eu cheguei, aleluia. Eu estou aqui apanhando, eu estou todo machucado, eu estou todo rasgado. E no final de tudo isso, o que é que eu ganhei? Eu ganhei um bocado de corte no corpo. Nós estamos aqui, Silas, olha, machucado e preso. Qual é o fundamento de tudo isso, Silas? Paulo, além de ser um homem cheio de Deus, aleluia, ele também era carne. Ele sentia dor, ele se machucava, ele se entristecia. Mas o Senhor, ele é tão sábio em tudo que faz, ele sempre manda de dois, não vá só. Quando o Senhor mandar, procura uma dupla, procura uma parceria. E se tu não achar, não se preocupa não, porque Deus, ele vai mandar a parceria para ficar contigo nas horas difíceis. Aleluia. Olha o diácono agora, Silas, falando com Paulo: Paulo, está doendo, está machucando, eu sei, eu também estou sentindo. Mas vamos buscar essa força, porque quem nos enviou até aqui, ele tem algo para nos entregar, Paulo. Vamos até o fim. Glória a Deus. Já foi o suficiente para, aleluia, para Paulo entender. É verdade, Senhor. Sou falho, mas eu sei que Deus é conosco nessa batalha. Aleluia. Deus, ele é comigo, ele é contigo em meio à situação a qual você está passando ou vivendo. Tira a dúvida do teu coração, é o que vem sempre na minha mente nessa noite. Deus fala sobre dúvidas, para com isso. Apenas vá. E Paulo,
chorando. A minha Bíblia diz que o mover aconteceu naquele lugar. Quando Paulo começou a orar, entenda, a tua situação ela será resolvida. É através da oração, é através da fidelidade com Deus. Independente da dor que você está sentindo, não importa. Seja fiel para com Deus. A Bíblia diz que ele começou a clamar ao Senhor, aleluia. E ele começou a louvar ao Senhor naquele lugar. E no momento em que ele louvava ao Senhor, que ele clamava ao Senhor, a Bíblia diz que os cárceres foram derribados, almas foram alcançadas, o seu inimigo que tinha colocado ele lá dentro, o carcereiro, se tornou amigo e ainda levou ele para sua casa, convertido. Bendito e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Eu consigo, meu irmão, aleluia, entender o seguinte. Esse funciona, meu irmão? Pastor Carlito, me ajuda aqui em nome de Jesus, vai. Aleluia. Eu só queria que os irmãos conseguissem entender agora a dimensão do negócio. Amém? Amém. Sei que o irmão gosta de louvar e louva muito comigo. Não é assim? Aleluia. Amém. E entenda uma coisa, meu irmão. No meio da situação difícil, no meio da tempestade a qual você está passando, o Senhor Deus ele vai sempre te encorajar de alguma forma. Ele vai te dar estratégia para que você continue rompendo em fé. Aleluia! E Paulo se alegrou quando Silas disse isso. Alegra-te, vamos confiar, porque quem está no controle, no comando da situação é Deus. E Paulo, louvado seja o nome do Senhor, o irmão conhece? Aleluia, é bênção. E Paulo cheio da graça, cheio do Espírito, motivado, aleluia, pelo Senhor. Olha o que eu consigo entender. Paulo, pode ficar à vontade, para aqui, ó. O aí tanto faz. Para vocês entenderem, meu irmão, a dimensão da coisa. Bendito, santo, justo e único Deus. Paulo chega a Silas e Silas, nós estamos todos machucados. Silas, eu já não estou mais aguentando. Silas está difícil, mas o que nós temos que fazer, aleluia, é continuar adorando, é continuar buscando, é continuar fazendo a vontade do Deus Todo-Poderoso. Silas, eu preciso de tu. Sozinho eu não consigo. Mas o Senhor Deus, Ele é conosco. É Ele que está no controle e é Ele que está no barco de tudo. Amém, Silas? Então vamos orar mais uma vez, Silas. Mas antes de orar, Silas, entenda. Faça junto comigo, Silas. Eu quero louvar o Senhor aqui dentro desse cárcere. E Silas, aleluia, eu preciso de ti. E Paulo começa. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza, nem dor. Aleluia. Não há coração quebrantado. Oh, grande Deus. Todos são cheios de amor. És grande, As Jesus. nuvens da vida terrestre Oh, não podem a glória ofuscar. Oh, O reino
cidade. Quem vai aqui? Quem vai? Quem vai pode dar glória a Deus? Quem vai pode dar glória a Deus? Deixa o Senhor falar e visitar a noite de hoje. Apenas confia. Em meia situação que esteja você passando, deixa eu te dizer mais uma vez, confia. Aleluia, Deus. Não pense nem mesmo em questionar a Deus. Aleluia. Senhor, o Senhor não é mais comigo. O que está acontecendo? O Senhor não está vendo. Olha, deixa eu te dizer uma coisinha. Ele não dorme. Ele observa cada detalhe. Aleluia, Deus. Cada ponto ele tem observado. Aleluia. Aleluia. Quero convidar os irmãos a ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. É uma mensagem, louvado seja Deus, bem resumida.
mas para que nós possamos entender, aleluia, que o Senhor Ele coloca em nossos corações e nos traz uma ordenança. Apenas vá, Amém, Deus. apenas confie, apenas acredite, aleluia, que o sobrenatural o Senhor Ele já providenciou na minha e na tua vida. Independente de dores, agora esses dois homens estavam passando dentro do cárcere. Além de estar presos, eles estavam machucados. Tinham todo ele motivo de desistir, de não querer mais saber de conversa com Deus. Mas eles tinham uma certeza que eles ainda iriam para uma grande cidade. Essa é a certeza que nós temos. É a garantia a qual nós temos e não podemos jamais perdê-la. As lutas vêm, as dificuldades virão e não vão deixar de existir. Mas temos em nossa mente e em nosso coração, como o Senhor Deus disse lá para o povo de Judá: olha, não rasgue as vestes, rasgue o coração. Amém? Deus grande, santo, justo e único, eu oro ao Senhor mais uma vez, pedindo a Ti, muito obrigado por essa palavra qual o Senhor, Pai amado, nos direcionou através do Teu Santo Espírito. Eu creio, Senhor Deus, que a Tua igreja recebeu a Tua santa palavra. Eu creio também, Senhor Deus, no Teu mover aqui dentro deste lugar, através, Pai querido, do Teu Santo Espírito. Eu creio, Senhor Deus, aleluia, que no dia de hoje, aleluia, se estavam pensando em desistir, alguns dos Teus servos já mudaram esse pensamento. Eu creio também, Senhor Deus, aleluia, que irão continuar firme buscando a Tua presença, independente da situação que eles estejam vivendo, porque sabemos, meu Deus, como a Tua palavra nos garante, que ainda iremos para uma grande cidade. Assim eu oro desde já e te peço, Senhor, o meu muito obrigado, em nome de Jesus. Amém.